Vamos falar do Flamengo? Vamos lá? Hoje tem Flamengo e Bolívar no Maracanã. É muito curioso esse pré-jogo de Flamengo e Bolívar, porque assim, tá todo mundo hoje especulando o tamanho da vitória, assim, necessária, né? Porque eu imagino que dificilmente o Flamengo não vencerá o jogo. Por mais que o Bolívar seja, dos times bolivianos recentes, o melhor que foi formado aí. Não é o atual campeão. Tanto que foi, não é, mas foi o primeiro colocado do grupo do Flamengo, ganhou do próprio Flamengo lá em cima, é um bom time. 13 do grupo do City, Isso, é verdade, faz parte do City Group. Bem lembrado. E ganhou lá, assim, perdeu de 4-0 no Maracanã. E acho que foi uma atuação muito boa do Flamengo. E o Strongest, o outro boliviano de La Paz, ontem jogou contra o Penharol e tomou 4-0 do Uruguai, no primeiro jogo. O Bolívar, nos últimos 6 jogos, ele só perdeu um e foi lá em Potosí. Os outros, ele empatou um e ganhou o resto e não tomou gol em nenhum desses jogos. É impressionante tu olhar lá. Porque assim, onde é que eu queria chegar? O jogo no Maracanã é uma baita atuação do Flamengo e tal. Saiu muito cedo. O jogo lá tem todo o parâmetro da altitude, e isso é óbvio, ele é um jogo diferente, ele é um jogo à parte, e isso está posto. Não adianta ficar batendo toda vez nessa tecla, porque isso está aí e isso faz parte. O planejamento do jogo tem que passar por isso. Mas o Bolívar fez um bom jogo para além da altitude. O Bolívar fez um jogo de tentar botar a bola no chão e tal, pegou realmente um Flamengo que não conseguia encontrar oxigênio e tal. E acho que de todos os brasileiros, quem pegou a situação mais delicada foi o Flamengo. Porque o adversário, ele compete nas suas circunstâncias, e o fato de ser decidido lá obriga o Flamengo para chegar. O Flamengo pode ganhar lá? Até pode. Mas assim, não ir com vantagem é pedir para tragédia. Mas a questão não é nem essa. Assim, o Flamengo. Qual o tamanho da vantagem? É isso. Muito provavelmente, para não dar uma de soberbo, o Flamengo vai sair com vantagem hoje. A questão é o tamanho da vantagem. O que está preocupando o flamenguista, ô Mauro, é o tamanho da vantagem. Porque tem flamenguista calculando o seguinte, 2-0 talvez seja pouco. Talvez o ideal seja 3 para cima. Mas só que é difícil você entrar em campo já para construir uma vantagem de 3, 4 gols. Ainda mais quando é o primeiro jogo, não é? Porque, por exemplo, sei lá, eu tenho que ganhar esse jogo por 3-0. Você sabe um jogo de volta, qualquer que seja a volta, qualquer adversário e o local, você tem que saber. Esse primeiro jogo é muito complexo e nessa condição da altitude, e não é só a altitude do Bolívar, tanto não é só a altitude que ele foi o primeiro do grupo. E tanto não foi o início, não foi bom do Flamengo, que o Flamengo, inclusive, foi o segundo e por isso deu azar de pegar o Bolívar, este Bolívar e a altitude do Hernando Siles. Se não me engano, são só 2 vitórias de brasileiros lá. Então tem que fazer o resultado. Mas eu tenho das tantas pataquadas que a gente costuma falar, não, 2-0 é placar... Não são perigoso. Não, 3-0 é placar ideal. Não, o ideal é ganhar de 14-0 qualquer jogo. Como esse ideal não existe, e depende, claro, da volta, é o mais ou menos que o Formiga acho que fala, o Gil também, a gente vai pensar. É primeiro fazer 1-0 hoje, aí se der 2, se der 3, e vai tentando. Tá? Agora, por exemplo, acaba 1-0, é pouco, gente, pode ser o suficiente. Então vamos falar de uma vantagem confortável. Eu acho que 3-0 é confortável. Eu acho, para La Paz... 3-0 é confortável, eu não acho que o Flamengo vai tomar... O 2 não é? 2-0 no limite? O 2 eu acho arriscado. E o 3 para altitude, porque é coisa diferente mesmo, é confortável, mas ao mesmo tempo é confortável de atenção. E mesmo, claro, se fosse 5-0 Flamengo hoje, aí ok. Mas assim, mesmo 3-0, pela questão da altitude, é literalmente um sufoco lá em cima. Não, e não só por isso, né? Pela marcação da bola aérea. Porque sim, é um fator que tem penalizado o Flamengo e que pode penalizar ainda mais no contexto de altitude. O que eu acho, assim, só para deixar bem claro, 3-0, se o Flamengo faz hoje, eu já falo, classificou. Se faz 2-0, eu ainda vou ficar em dúvida. É o meu pensamento. Lembrando que no ano passado... Mas olha só, o ano passado ganhou 1-0 só do Olímpia. O Olímpia era um time... Na boa, assim, o Olímpia não tinha altitude e era um time, para mim, tecnicamente bem pior do que o Bolívar. Também acho. O Flamengo levou uma vantagem mínima e não suportou a pressão, beleza. Era um trabalho muito mais instável. Também, né? Se ferrou na bola tomou aérea. gol de um cara de 1,50 m sem sair do chão de cabeça, pô. O cara não precisou nem sair do chão. Um time muito menos confiável, tá? Muito menos confiável. Mas o time do Tite, assim, ele teve momentos bem legais, mas ele também teve momentos, assim... instáveis. E o jogo de hoje, o Flamengo teve alguns jogos que ele precisou ficar achando espaço ali na paciência, com o time todo sentado lá atrás e ele trabalhando bola até tentar achar um espaço, que não foi confortável pro Flamengo. E isso pode ser que aconteça hoje. Aí vai aumentando a ansiedade. Eu acho que deve acontecer. Eu acho que o Bolívar vem mais cauteloso do que veio na primeira fase. Imagina, vira o primeiro tempo 0-0. Porque isso pode acontecer. O Bolívar vai para não jogar num primeiro tempo e vai 0-0.
Cara, no segundo tempo, tipo assim, tu tá jogando aqui pensando a daqui a uma semana, sabendo que se tu levar só 1-0 é muito pouco, tu virou no 0-0, cara, aí tá nesse cálculo aí que a gente tá fazendo, que 1-0 é pouco, que o 2-0 deixa dúvida, então, mas que o 3-0 é confortável. O teu cálculo é qual? É a partir do 3-0, conforto? Eu acho que 2-0 times do Tite administram bem, assim, acho. O Flamengo aguentou mas você não acha o Palmeiras. Arriscado ainda? Eu acho arriscado, mas... É uma boa vantagem, mas ainda é arriscado. Porque o meu ponto é o seguinte... Pela qualidade cara, eu que acho isso muito perigoso. Pela qualidade de quanto vai ser. Sim. Não, é porque eu... Não, a gente está olhando... Mas aí vai na linha do que eu ia perguntar. Não. Eu ia perguntar o seguinte, poxa, a gente ficar aqui temendo um 2-0, não é preocupante pela qualidade que esse Flamengo tem? O Flamengo não deveria, mesmo decidindo em La Paz, entrar com mais tranquilidade nesse confronto, saber da qualidade que tem? Você está indo até além, você está colocando em dúvida até a possibilidade de uma vitória tranquila no Maracanã. Isso é excesso de cautela, é respeito ao adversário? Seriedade. Isso diz muito do momento do trabalho do Tite, que não está inspirado 100% de confiança. Que leitura que faz disso? Da geografia, acho que é um pacotão. Não, pelo Flamengo, acho que o Flamengo vai se classificar, tá? O que você acha? O Flamengo se classifica, eu acho que vai... Meu palpite 60-40, e o 40 é por conta do Bolívar, da altitude e algumas instabilidades do Flamengo, que falou de novo muito bem a Gil, sobretudo em um jogo bola aérea, num jogo que não é a altitude de bola aérea, mas o Flamengo tem errado muito, velocidade, tiro de meta do adversário é perigoso, que tem menos resistência do ar, a bola vai mais rápida, vai mais sinuosa, enfim. Então é o pacotão todo, mas é interessante, hoje animicamente, o emocional, a preparação para esse jogo é muito complexa, porque assim, gente... É para atropelar, mas atropelar, claro, não significa, ainda mais um time do Tite, a gente não vai ver isso, irresponsabilidade, começa o jogo, o time inteiro lá na frente, o Rossi é o goleiro que jogar, vai estar de centroavante, não é isso, mas é um jogo complexo mesmo, não é usual o que o Flamengo vai aparecer no Flamengo hoje no Maracanã. A gente não está falando que vai ser fácil a construção desse placar, claro tá? que não. Não é isso, é que a gente está colocando num contexto, principalmente pensando que o Flamengo está jogando o primeiro jogo em casa. O que seria um placar bom para o Bolívar, na minha opinião, hoje, jogando fora de casa, decidido em casa? Um 0-0 seria ótimo, nossa, espetacular para o Bolívar hoje. E uma derrota por 1-0, acho que também. Também seria bom, mas o empate seria o empate é maravilhoso para eles, para decidir em casa. Aliás, maravilhoso. Nós fizemos uma enquete aqui. E acho que vai entrar para isso, tá? Eu acho também. Derrota por um gol em Libertadores, qualquer que seja o momento, nunca vai ser um péssimo resultado para o visitante. No primeiro jogo perdeu por 1-0, não é que você joga para perder de pouco, mas não é para o fim do mundo se perder, seja qual for o time, o seu e o adversário, e onde vai ser o jogo. Eu tenho poucas dúvidas que assim, um gol só de diferença, o sentimento no Maracanã vai ser frustrante. Isso vai, muito preocupante. De preocupação. Muito preocupante, porque vai ser inevitável. Você vai lembrar do Olímpia do ano passado. O Flamengo venceu por 1-0, não tinha altitude na volta e alguns alertaram, olha, é pouco. E realmente foi. Nós botamos uma enquete aqui no chat, ó. Flamengo precisa ganhar de quanto do jogo de ida para o torcedor ficar tranquilo? Já tem 700 votos. Bota lá no chat, galera. Essa é uma boa enquete. 49% está ganhando até agora. Tem que ser mais de 2. 33%, 3 e nem precisa jogar a volta. 13%, um gol de diferença tá bom. 5% confio no Mengo, precisa nem ganhar. Isso aí é a galera do empolgou, precisa hein? Nem ganhar, precisa nem ganhar, é ótimo. Perde os dois jogos. Perde 2-0 que vira 3-0 mole em La Paz. Perde os dois jogos com confio mesmo assim. 90 minutos em La Paz são muito longos.